E hoje vocês vão aprender essa receita que já faz muito sucesso, o nosso bolo proteico low carb de amendoim. Um bolo simplesmente maravilhoso, delicioso, sem lácteos, sem açúcar, super fofinho e muito diferente, cheio de personalidade e sabor. Já vim com o meu liquidificador e a gente vai misturar todos os líquidos, os açúcares, mas eu tenho um segredinho aqui para vocês também nesse início da nossa massa. Então, a gente vai entrar com os ovos. Venho com um mix de adoçantes. No caso, estou utilizando o eritritol e a minha estévia. Também venho com o leite de amêndoas ou algum outro leite vegetal que você queira utilizar. E com o leite de coco. O leite de coco aqui vai entrar na nossa receita para equilibrar as gorduras da nossa massa. E aqui tem um segredo que eu já adiciono o cacau junto com os líquidos, para ele incorporar muito bem na massa e dissolver bem esse cacau e deixar bem homogênea a nossa massa. Então eu venho com o cacau junto com os meus líquidos e aí eu vou bater durante mais ou menos 1 minutinho até deixar essa massa bem homogênea para depois entrar com as farinhas. Lembrando que sempre que a gente adiciona um mix de adoçantes, os polióis, o eritritol ou o xilitol, eu preciso estar com os meus ingredientes à temperatura ambiente ou moninhos, né? Se você mora numa região com a temperatura mais baixa, aqueça os seus ingredientes líquidos para que a gente consiga dissolver muito bem os nossos adoçantes. Se você não dissolver muito bem os adoçantes nessa parte do preparo, você vai ter um bolo com cristalzinhos de adoçante dentro da massa. Agora, eu já tenho aqui a nossa mistura dos líquidos com os adoçantes e o cacau. Incorporei, agreguei bastante ar nessa mistura. E eu vou fazer a mistura de todos os meus ingredientes secos, as minhas farinhas. Então, eu venho com a farinha de amendoim, vocês podem ver que ela é mais granuladinha. E com a farinha de linhaça. Vou misturar as minhas farinhas e eu vou adicionar a metade dessa mistura no liquidificador. Então, eu venho com a metade, mais ou menos a metade, e coloco no liquidificador. Se o seu liquidificador for bem forte, você pode colocar a quantidade inteira aqui das farinhas e bater. Tem dois motivos da gente estar fracionando as nossas farinhas em 2 etapas. Um motivo, se você colocar tudo de uma vez, vai ficar uma massa muito pesada e tem alguns liquidificadores que não conseguem homogeneizar essa massa. Então, a gente divide, bate metade e depois a gente adiciona outra metade para trazer textura. Então, esses grãozinhos, como a gente fala que é um bolo proteico de amendoim, então tem todo sentido a gente deixar alguns pedacinhos do amendoim nessa massa que não vai interferir na estrutura da massa também. Mas se você não quer nenhum pedacinho, o seu liquidificador, né, consegue bater uma massa mais pesada, pode adicionar toda a farinha e bater. Mas eu gosto muito de fazer desse jeitinho e sai muito, né, com essa textura dos pedacinhos da farinha de amendoim. Nesse momento, realmente eu quero que as farinhas se dissolvam muito bem, né, e incorpore a nossa massa. Agora, na segunda etapa, eu já posso misturar, ou se o liquidificador já ficou pesado, você transfere os líquidos para a tigela. Agora, eu vou adicionar o restante da mistura das minhas farinhas, o fermento e a goma xantana. Volto para o liquidificador, posso bater um pouquinho mais se você quiser tirar essa textura dos grãos do amendoim, ou deixo bater um pouquinho mais para incorporar e deixar essa massa bem homogênea. Mas lembrando que essa não é a etapa que eu preciso bater mais do que 15, 20 segundos, porque senão eu vou perder ar nessa minha mistura e o meu bolo não vai crescer tanto, ou ficar aquelas bolinhas, né, os alvéolos de ar na minha massa.
Prontinho. Vamos ver como ficou aqui a textura da minha massa. Vou tirar a farinha que ficou no cantinho. E já ficou uma massa bem mais espessa e granuladinha, que é o que a gente quer, né? Os pedacinhos do amendoim. Certo? Essas aqui tem 13 centímetros de diâmetro e a gente consegue colocar entre 250 e 300 gramas em cada forminha. É uma massa que cresce bem, então eu vou estar colocando 220 gramas e depois eu faço o ajuste de todas as massas, tá? Eu vou fazer 2 mini caseirinhos e vou fazer um caseirinho na forma suíça, que vocês podem estar fazendo na forma forneável, né? Ou assim como eu tô fazendo. Por quê? Porque esse bolo, ele pode ser feito simplesmente a massa, que é deliciosa, mas eu vou ensinar para vocês uma mescla maravilhosa, para você estar dando muita personalidade pro seu bolo. E aí a gente precisa do bolo, né? Na parte superior do bolo. Como a forminha a gente vai virar, então eu vou perder o desenho dessa mescla. Então, o ideal é que a gente faça numa forma de bolo suíço mesmo, para aproveitar a parte superior aqui do meu bolo. Nossos 2 mini caseirinhos, que a gente vai fazer só essa massa de cacau com amendoim, né? E aqui eu vou ensinar vocês a fazer a nossa mescla. A nossa mescla do bolo proteico, ela é muito simples, mas deixa uma textura e uma personalidade incrível para o bolo. Aqui eu tenho pasta de amendoim integral, sem açúcar, no caso dos bolos low carb, né? A minha até tem uns pedacinhos de amendoim, mas pode ser a que você tiver. Eu vou adicionar o meu mix de adoçantes, que é o eritritol. Você pode colocar uma pitadinha de stevia para auxiliar, né, a não cristalizar o seu doce e também realçar o poder dulçor dessa pasta. E só vou misturar. E vou ajustar, vou dar a textura dela com o leite de amêndoas. Aqui eu estou utilizando leite de castanha de caju. Pode ser leite de coco também, pode ser leite de amêndoas. Eu só vou adicionando aos poucos até eu conseguir dar uma textura para fazer a mescla do meu bolo. Adicionar um pouquinho mais, porque ela precisa ficar cremosa para eu conseguir fazer o desenho da mescla na parte superior do meu bolo. Perfeito. Então, olha lá, vocês podem ver que sobrou um pouquinho do meu leite. Esse ajuste vocês vão fazer de acordo com a quantidade de gorduras, na verdade, que tem a sua pasta de amendoim, se ela é mais firme ou se ela é mais líquida, né, mais pastosa. Então, esse ajuste vai precisar ser feito. A textura ideal, ela é cremosa. Eu consigo trabalhar com ela na parte superior do meu bolo, mas ela não é extremamente líquida, com que faça que essa, se for muito líquida, ela vai entrar nessa minha massa, ela vai virar, na verdade, uma calda dentro da massa de cacau e vai estragar a textura, né? Vai ficar uma massa muito líquida dentro de uma massa mais densa, então não vai funcionar. Então, a gente prefere que fique mais pastosa do que líquida. Se você tem medo aí de errar o ponto, prefira que ela fique um pouco mais pastosa do que líquida, para você ter um bolo legal. E aqui, gente, é só você colocar algumas colheradinhas por cima da massa. Então, a quantidade que tem lá na receita é para vocês fazerem na massa toda. Como aqui eu utilizei 2 sem a cobertura mescla, então vai sobrar um pouquinho. E aí eu venho com um palitinho e eu vou fazer o desenho da mescla. Então, eu posso vir
trabalhando de um lado e para o outro com o palitinho, e aí eu venho no sentido contrário, fazendo esse desenho. E aí eu faço o desenho da minha mescla. Pode ser vai e volta, como pode ser desenho em círculos. E aqui está pronto o nosso bolo mescla e os nossos mini caseirinhos de chocolate. Eu vou levar para o forno, 180 graus. Como são mini, vai ficar entre 27 e 33 minutos no forno. Voltei com o nosso bolo. Na verdade, ele se transformou aqui em várias opções para vocês do nosso bolo proteico low carb, né? O nosso bolo de amendoim. E eu trouxe como sugestão o bolo na forma suíça. Esse aqui é a mesma receita, porém eu adicionei cacau na metade da massa e deixei ela pura com o de amendoim. Na outra metade eu vou cortar e mostrar para vocês que lindo que ele fica dentro. E aqui está a opção do nosso mini caseirinho, que foi o que a gente fez junto, que é só com o cacau, sem a mescla, mas é a mesma massa, apenas sem a mescla. Uma massa super fofinha, macia, um bolo low carb, tá, gente? E aqui o nosso lindo, que é o que faz muito sucesso, é o nosso mescla com a pasta de amendoim, que ele fica super charmoso. Eu tirei ele aqui da forminha de bolo inglês, mas você pode vender na forminha forneável de bolo inglês, tá? Então, aqui, vou dar como sugestão agora, se caso você quiser fazer, né, esse bolo lindo, ele tem estrutura para fazer esse bolo mais alto, né, essa forma tem 22 centímetros de diâmetro, então eu trouxe para mostrar que é uma massa bem estruturada, e eu trouxe aqui como sugestão uma cobertura de brigadeiro low carb, para estar cobrindo o nosso bolo, tá? Então, já começa a babar aqui com essa cobertura. Esse bolo já faz o maior sucesso, só essa massa com a mescla de amendoim e com essa cobertura de brigadeiro, com certeza vai ser o extra no seu menu dentro da sua confeitaria. Bolo lindo, com essa cobertura maravilhosa, sem açúcar, low carb para vocês. Eu vou, enquanto vocês ficam babando aí, eu vou tirar um pedacinho do nosso mescla tradicional, para a gente ver a textura dessa massa. Olha lá, então é uma massa fofinha, super estruturada, e a gente vê essa mescla tanto mais crocante na parte de cima, como ela fica cremosa dentro do bolo. Então, gente, isso é paixão à primeira mordida, para ser um bolo, né, proteico, com todas essas características, low carb, proteico, sem açúcar, e trazendo essa delicadeza e essa personalidade para essa massa, tá? Eu vou aqui provar esse pedacinho, o bolo tá moninho ainda. Quem ama amendoim, pasta de amendoim, com certeza vai fazer o maior sucesso. E agora, é claro, esse bolinho aqui vocês podem vender tanto assim, pode botar uma ganache low carb ou o brigadeiro, que é a sugestão. E agora, claro que eu vou tirar uma fatia maravilhosa desse bolo para a gente ver como ele tá na parte interna dele. Deixa eu pegar aqui. A gente transformou num vulcão. Então,
Olha lá. Que fatia linda. Ai, encostei no prato. Então, aqui é a mesma massa, mas a metade da receita eu deixei o cacau e a outra metade simplesmente eu deixei a massa de amendoim. E a gente faz essa mescla bem linda e dá personalidade aqui para o nosso bolinho. E aí, com essa cobertura de brigadeiro, eu já estou salivando. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pratiquem, com certeza vai ser sucesso. E eu vou ficar aqui com o meu bolinho delicioso.